Bem, o Tribunal de Contas da União decidiu que o Lula pode ficar com o relógio que recebeu quando era presidente em 2005. Em vez de ficar feliz, Lula ficou de cara, bicho, porque acredita que tudo isso é uma grande manobra para livrar Bolsonaro do caso das joias. É aquele lance, é o projeto de anistia do golpista a todo vapor. E esse é o assunto aqui no Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com Mrs. Sofia Labanca. Sophie, quer dizer então que os caras estão querendo de alguma forma comparar uma coisa com a outra, elas não têm a mínima comparação, a gente vai ajudar todo mundo a se armar quanto a isso, mas o bafafá é esse, né? O bafafá é esse, salvar o Lula pra salvar o Bolsonaro, acho que não vai colar. Exatamente, Samaz, exatamente. O Lula, ele recebeu aí um relógio avaliado em R$60 mil em uma viagem em 2005, lá no governo Lula 1. Uhum. E daí era isso que estava sendo julgado pelo TCU, se ele teria que devolver esse relógio ou não. A questão é que a regra que obrigaria ele a devolver foi estabelecida em 2016. Então é uma coisa muito estranha eles quererem fazer uma regra retroagir 11 anos, né? Mas enfim. O ponto é, estava sendo julgado esse caso e foi tomada uma decisão de que Lula não teria que devolver esse relógio, só que muita gente, a gente vai ver isso aqui, muita gente está vendo nisso aí já uma tentativa de ir pavimentando o caminho para uma decisão que possa isentar o Bolsonaro de devolver joias aí consideradas como personalíssimas e de alto valor também. Ou seja, um iniciozinho aí de projeto de anistia. Mas vamos aos poucos. Primeiro vamos ver o que deu no julgamento. Vamos lá no ICL Notícias. Vamos lá, tá na tela, moçada. É o play. O relator disse que existem 3 posições diferentes nesse julgamento, né? E a que prevaleceu com 5 votos foi essa que disse que o TCU não tem uma regra específica para presentes, então não são eles que têm que julgar. Mas o relator disse que sim, que quem recebeu o presente tem que devolver, só que a regra existe desde 2016 para esses presentes chamados personalíssimos. Então, que ela deveria ser aplicada no caso do Bolsonaro, mas não deveria ser retroativa. E uma terceira posição, que foi apoiada por por apenas um juiz, que foi ele que se pronunciou, dizia que devia ser retroativo, todo mundo que ganhou devia devolver e pronto. Então, você tem aí 5 votos, deixando claro que o Bolsonaro vai se livrar dessa história se forem mantidos esses entendimentos. 2 dizendo que tem que devolver desde 2016 para frente e 1 dizendo que é para todo mundo devolver. Eu queria só fazer mais uma pequena diferença. Esse Cartier que o presidente Lula ganhou não foi um presente do governo da França, foi um presente do fabricante, da Cartier mesmo, tá? Não sei se isso quer dizer alguma coisa, se não quer, porém, existe aí alguma diferença. Importante, Elô, você dizer isso. Tem várias diferenças, né, Sophie? Entre um caso e outro, né? Sim, várias diferenças. Quem que deu o presente, quando que isso aconteceu, se antes ou depois do estabelecimento da regra lá do personalíssimo, e inclusive nos valores. A gente está falando aí num relógio de 60 mil, quando a questão das joias aí está sendo avaliado em questão de milhões, né? Então são vários pontos aí. Enfim, o entendimento aí que pode vir a beneficiar o Bolsonaro foi puxado por um juiz específico chamado Jorge Oliveira, que, surprise, surprise, foi indicado no governo Bolsonaro. Olha só, nossa, que coincidência. Vamos lá ouvir outro trechinho aí desse mesmo vídeo do ICL. Espera só um pouquinho. Vou fazer aqui a jogadinha. Agora sim. Pardon, mas agora tá na tela. A notícia que eu tenho, desculpa, Gabi. Claro, mas eu posso até ler junto com a Elô talvez tenha mais informação. Então, Oliveira, indicado por Bolsonaro, argumentou que não há norma que defina o conceito de bem de natureza personalíssima. Com esse entendimento, esse ministro do TCU
propôs que até que haja lei específica, não é possível definir que os artigos recebidos possam ser classificados como bens públicos. Portanto, não haveria necessidade de devolução à União. A posição dele foi acompanhada por 4 de 8 ministros que votaram. Então, aí se consolida essa maioria que você falou, a partir do entendimento puxado pelo Jorge Oliveira. Seria um terceiro entendimento. Mas foi o entendimento. Agora, o que interessa é que esse aqui foi o vitorioso. De 5 de 8 aqui ficaram com esse entendimento. E isso favorece também, e principalmente o Bolsonaro. Não favorece o Lula. Eles estão aproveitando, botam o Lula para Lula estava fora da legislação, que era até 2016. É um caso de 2005. É feito totalmente para anistiar o Bolsonaro. Porque você anistia o Bolsonaro citando o Lula junto. E agora, eu acho que não... vai lá, Elô, desculpa. Fala, Elô. Na verdade, foi um caso que foi apresentado por um deputado do PL, o Sanderson, justamente dizendo que antes de julgar o caso do Bolsonaro, tinha que julgar esse do Lula, que é mais antigo. E ele conseguiu, então, passar na frente com o caso do Lula. E o triste é não apenas um juiz indicado pelo Bolsonaro ter esse entendimento, mas ter sido acompanhado por outros 4, o que indica que, então, se eles vão manter a palavra de hoje, eles também vão dar uma ampla vantagem para o Bolsonaro, num caso que não tem absolutamente nada a ver com o outro. Uma coisa é um relógio de 60 mil, que foi um presente do fabricante, mas que a gente ainda pode considerar, talvez tivesse sido melhor que o presidente Lula tivesse devolvido os 2 relógios que ele ganhou aí em 2005, para não criar outros problemas. Bem, enfim, né? Daí elas falam, né, sobre como aconteceu a questão do Lula e tudo mais. E os efeitos legais é interessante, né, galera? O efeito ex-tunc, né, que se diz. Ex-tunc, que quando vai para trás é só para beneficiar o réu, no caso do direito criminal, né? Exatamente. E daí a gente fica pensando, se esse entendimento aí vai para frente, né, de que não tem regra, então não pode pedir que leve nada. Gente, liberou geral, sabe? Basicamente seria isso, liberou geral, não tem que devolver nada E isso é muito perigoso, porque abre aí espaço para corrupção, né? De, você quer alguma coisa do presidente, Sim. Enche ele de joia e pronto. Me deu uma Ferrari ultra personalíssima. Exato, uma Ferrari exato, da minha Ferrari personalíssima, da minha coleção de Rolex cravejados e diamantes personalíssima e pronto, você compra o presidente. Não estou dizendo que isso que aconteceu com o Bolsonaro, né? Não tô aqui sugerindo que ele ganhou um monte de joia da Arábia para depois vender uma refinaria a preço de banana, né? Eu tô falando uma coisa aqui meramente... ilustrativa. Tô só ilustrando aqui, galera. Vai que tem alguma relação com a realidade. Enfim, e como que o Lula reagiu a tudo isso? Basicamente, ficou putíssimo. Daí a gente pode ir para a coluna da Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo, né? Que Lula se diz usado pelo Tribunal de Contas da União para inocentar Bolsonaro e afirma que quer devolver relógio. Aí a gente pode ir para o terceiro parágrafo dessa reportagem que vai nos contar ali que o petista afirmou a interlocutores que se sente usado pela corte para que posteriormente ela possa inocentar Bolsonaro do caso das joias. É o que todo mundo está enxergando, né? Ele afirmou, inclusive, que pretende devolver o relógio ao TCU. Interlocutores do presidente, porém, estão aconselhando Lula não fazer isso, pois abriria brecha para que ele fosse cobrado pela devolução de outros objetos de valor que recebeu em seus mandatos anteriores. Eles acreditam que o melhor seria Lula recorrer da decisão do TCU, afirmando que seus fundamentos estão equivocados. Ele poderia sim ficar com o relógio, mas pelo fato de ter recebido o presente em 2005. Naquela época, o TCU ainda não tinha baixado a regra, obrigando autoridades a devolver ao erário presentes de alto valor. Justamente. Ou seja, tem que dizer, eu tenho sim o direito de ficar com o relógio, mas não porque não tem regra no TCU e libera geral, mas sim porque a regra não pode valer retroativamente, que, vamos e convenhamos, deveria ser algo óbvio no absolutamente direito, né? Óbvio, não, absolutamente óbvio, né, Sophie? Existem várias questões que não se podem comparar nesse game aí, né, Sophie? Primeiro é que, assim, antes não havia regra, né? Depois de 2016 teve regra. Esse é o principal. Esse é o ponto. Um aconteceu antes de 2016, outro aconteceu depois. Só isso já deveria ser o suficiente para saber que são duas coisas completamente diferentes. Sim, e aí, parafraseando um pouco o Caio,
né, o Glorioso, ele... Assim, o Bozo fez uma operação para esconder a venda, né? E a recompra dos bens também. Então, eles sabiam que não estava certo o que eles estavam fazendo, né? Inclusive implicando o chefe da Receita e tudo mais. Tudo isso deu naquele inquérito do Mauro Cid, e o Bozo e toda essa galera foram indiciados por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, tá ligado, galera? Não é a mesma coisa do que aconteceu com o Lula, né? Então, quando tratam isso, né... Quando eles tratam sobre isso, sobre essa operação, eles tratam numa linguagem cifrada. Eles falam de uma mala, não falam das joias, né? Eles sabiam que estavam de arte, contrabandeando joia, apagando mensagens logo após a troca dessas mensagens, apagando. A Polícia Federal teve acesso a todo esse conteúdo. Então, não tem muito paralelo entre uma coisa e outra. O que tem é um movimento realmente para tentar anistiar aí o Bolsonaro desse batom na cueca irreversível, né, cara? Irreversível, não só para ele, para Mauro Cid, para o Acef, para uma galera aí que tá envolvida nesse esquema das joias. Exatamente. Mas é isso, a gente tá vendo aí ao vivo eles começando a colocar em curso um projeto de anistia. Uhum. E a gente tem que ficar bem de olho, porque, cara, estamos no Brasil. Pode acontecer. Essa anistia pode acontecer, a gente tem que ficar de olho para não deixar. A gente não pode cair na ideia de que esse golpismo ele é absolutamente incompetente, como foi dessa vez, moçada, né? Tem muita gente grande, muita articulação acontecendo, e o que os caras esperam é uma próxima vez, né? Esse foi o fascismo possível que rolou no Brasil. O que vai vir depois tende a ser bem pior. De qualquer maneira, estive aqui com Sofia Labanca. Dá uma olhada no trampo dela aqui em @lentevermelha, também em O Guajiro. E nos vemos daqui a pouquinho mais um Plantão do Meteoro. Tudo